Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, antes de rodar a vinheta para vocês, eu queria dizer uma coisa. Sabe por que eu ainda acredito na classificação quinta-feira? Sabe por quê? Por causa do fator casa, né, torcida, aquele negócio todo. E por ter tradição na Libertadores. Por essa equipe aqui, essa instituição ter tradição na Libertadores. Tá? Só por isso que eu acredito. Tá? Eu vou falar de alguns jogadores hoje que eu não vou me arrepender de forma alguma da forma que eu vou tratar esses caras. Tá? Pode ter certeza disso. Mas antes vamos pra vinheta aí, porque o vídeo promete. Bora. Tricolor em Ação está no ar. Vou respirar fundo aqui, né, galera? Porque mais uma derrota, né? Infelizmente não conseguimos vencer o Santos na casa deles, né? E cara, ver o Crespo treinando o São Paulo dá dó. Dá dó de ver o Crespo treinar o São Paulo. Sabe por quê? Porque o Crespo é o menor dos culpados. O menor de todos. Ele é o menor dos culpados. Crespo, coitado. Ele tá tentando fazer o trabalho dele. Mas com essa diretoria podre, o trabalho dele não funciona, não dá certo. Sabe por quê? Hoje, vocês viram a escalação do São Paulo? Vocês viram quantos jogadores do setor de ataque, tá? Eu não tô falando de centroavante, de ponta. Setor de ataque, em geral. Vocês viram quantos jogadores do setor de ataque tinha no banco de reserva do São Paulo hoje? Isso mesmo. Dois jogadores. Luciano e Rigoni. Somente Luciano e Rigoni. Não tinha mais nenhum outro jogador de ataque. E chegou um momento que o São Paulo teve que apelar para esses dois. Que inclusive também eu vou falar com carinho deles. E hoje faço questão de avaliar jogador por jogador. Apesar de ser um vídeo mais de desabafo, hoje eu quero analisar jogador por jogador. Hoje eu faço questão. Até porque hoje o São Paulo entrou com um time bem reserva, né? Então, vamos comentar um pouco desses caras, tá? Vamos comentar um pouco. Vamos comentar um pouco do jogador que não tem pé direito. Jogador que para ele só existe o pé esquerdo. Ele não sabe chutar de pé direito. E ele foi um dos responsáveis pro São Paulo não ter conseguido arrancar nem ao menos um empate. Tá? Um jogador que só reclama, que sempre tá tomando cartão. Vocês devem saber de quem eu tô falando, né? Vou falar com carinho dele, tá? Mas assim, o São Paulo entrou com o time reserva, né? Um time que já era esperado, até porque o Crespo tá priorizando a Libertadores. Só que tem posição, né? Que tem posição que você não tem como poupar, porque você não tem opção para poupar. Aí ele é obrigado a entrar com esse horroroso desse Dineno, que sinceramente se ele tocou 2 vezes na bola foi muito. Se ele tocou 2 vezes na bola foi muito. Assim, tá pra nascer um jogador tão medíocre que nem esse Juan Dineno, né? Hoje eu faço questão de avaliar esses caras, de dar nota. Hoje esses caras vão ter um agrado aí nas minhas análises aí, tá? E gente, o São Paulo São Paulo começou bem o jogo. São Paulo começou bem o jogo, né? Como sempre, né? São Paulo sempre começando bem os jogos e sempre se dando mal. Mas o São Paulo começou bem o jogo. Não sei se tá dando pra ouvir o barulho da chuva. Tá até aumentando. Começou a chover aqui. E aí, galera, o São Paulo é aquele time, né? Se tiver que dar errado, vai dar errado pro São Paulo. O São Paulo pode estar melhor no jogo. O São Paulo pode ter as melhores chances. Sempre vai dar errado pro São Paulo. Sempre. E aí, né? Primeiro tempo se encerrou 0-0. São Paulo, querendo ou não, apesar do Santos ter tido ali umas bolas perigosas, o Yang trabalhou bastante. Eu vou falar bastante do Yang também. O Yang fez uma grande partida. Mas assim, não foram chances. Foram algumas chances claras de gol que o Yang fez defesas. Mas no geral o São Paulo até que foi bem, né? Até que soube controlar bastante o jogo. Soube
tirar um pouco aquela pressão do Santos. O problema é, esse ataque do São Paulo, que não existe, um ataque nulo, né? Que depois foi substituído porque é um absurdo, né? É um absurdo esses caras vestirem a camisa do São Paulo, né? Esse ataque nulo que quando foi trocado as peças continuou nulo. Pra você ver o tanto o nível de carência que o São Paulo tá de atacante. O São Paulo tá tão ruim de atacante que os substitutos dos atacantes que entraram em campo conseguiram ser até piores do que os que estavam em campo. Pra vocês terem uma ideia do nível, né? Enquanto outras equipes aí, né, vai substituir ele, tira um jogador, né? Você pegar aí um Flamengo da vida, tira um jogador nível europeu para pôr outro nível europeu, né? Por quê? Porque tem uma diretoria competente, né? E ainda assim, a diretoria de lá ainda é criticada pela torcida. A torcida ainda pega no pé da torcida, da diretoria do Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo ganhado tudo esses últimos anos, mesmo o Flamengo tendo esse poderio todo, hoje sendo líder do campeonato, você vê como que tá as coisas. Se pra vocês, torcedores do Flamengo, tá ruim, imagina pra nós, do São Paulo. Tá? Imagina pra nós, temos que sofrer com esse presidente aí, que na hora de tirar foto e postar em rede social, ele posta, né? Mas depois que perde, ele apaga também. Então, ele posta pra poder, né, dizer que ele é o... que ele tá lá, pra dizer que ele tá lá. Eu sou o cara, sou o presidente de São Paulo, tá aqui, ó. Eu que mando aqui nessa bagaça. Mas depois ele vê que o time perdeu, ele vai e apaga, né? Pra não passar vergonha, né? Porque disso ele sabe que ele passa vergonha, né? Se ele não apaga. Por isso que ele desativa os comentários do Instagram, tudo, porque ele sabe o quanto ele vai ser tratado com muito carinho e respeito, né? E aí, gente, o São Paulo voltou pro segundo tempo muito melhor. Ele mexeu no time, o treinador foi pra cima, botou o Bobadilha no lugar do Rodriguinho, né? Foi essa mudança que ele fez. Aí depois ele teve que tirar o Ferreirinha, que saiu machucado. É outro que eu quero falar com muito carinho. Ferreirinha, que saiu machucado, pra pôr o Rigoni, né? Pra pôr o Rigoni. Na verdade não, minto, falei besteira. Ele tirou o Dineno primeiro pra pôr o Rigoni. Ficou o Ferreirinha e Rigoni no São Paulo. Aí o Ferreirinha saiu machucado e entrou o Luciano, né? E aí, né, gente, você pensa, pô, vamos ver se dá algum jeito, né? São Paulo foi melhor, tentou algumas jogadas. E aí, numa jogada onde a bola sobra para um jogador, ele tá praticamente debaixo do gol. Com todas as chances claras de fazer o gol. O cara vai e me tenta dominar com o pé esquerdo. Porque o energúmeno não tem pé direito. E nós perdemos uma grande chance. Uma chance clara de gol. Porque o energúmeno do Luciano não tem pé direito. Ele não sabe chutar de pé direito. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso não é só no São Paulo, tá? Todos os times da Série A, todos os 20 clubes da Série A, não tem um. Eu aposto, eu pago pra ver. Não existe um time na Série A. Talvez pode até ter o Flamengo ali, né? Que o Felipe Luiz é um grande treinador. Talvez pode ser até que ele treine isso. Mas qualquer outro treinador, eu duvido que tenha algum treinador hoje na Série A, e se bobear até na Série B, que treine chute de pé trocado, passe de pé trocado. Ninguém faz isso. Ninguém. E é por isso que esses jogadores fazem isso. E isso você vê em todos os clubes. É jogadores querendo sempre trazer pro pé bom, porque não tem competência para fazer jogadas de pé trocado. Às vezes uma jogada que daria muito mais resultado, que daria muito mais coisa. Aí você pega o Luciano, que não tem o pé direito, tentou trazer pro pé esquerdo e perdeu a bola, porque é um horroroso. Uma chance clara de fazer um gol ele não fez, porque ele é incompetente. Tá. E aí, gente, vamos para a análise dos jogadores, porque eu não tô mais a fim de me estressar falando dessa partida, né? Porque agora a guerra é na quinta-feira. E como eu disse no começo do vídeo, eu acredito. Eu acredito pelo fator casa e pela tradição na Libertadores. Porque se depender desses atacantes aí, esquece. É eliminação na certa. Se depender desses caras aí, nós estamos literalmente eliminados. Tá. O Yang, cara. Yang teve a oportunidade mais uma hoje, né? Já tinha tido a oportunidade contra o Sport. Hoje teve mais uma.
Fez uma grande partida, foi um dos melhores em campo. E ainda quase fez um gol no final do jogo, hein? Hey, Yang. Se ele soubesse cabecear, ele tinha feito um gol ali no final do jogo, empatado o jogo, hein? A altura ele tem, né? A estatura ele tem, né? E finalmente vem recebendo oportunidades, né? Já que o nosso excelente treinador teve a capacidade de fazer o que a diretoria nunca fez, que foi dispensar o Jandrei, né? Porque o Crespo sabia que o Jandrei não serve para o São Paulo e o Jandrei sabia que não servia para o São Paulo. E graças a Deus ele saiu fora, né? Mesmo que por empréstimo. Então o Yang fez uma grande atuação e salvou a gente ter tomado mais gols, né? A verdade é essa. Quem mais? Meu Deus. Vamos lá. A dupla de zaga hoje com Sabino e Tolói. O Tolói não é pipoqueiro igual você, Arboleda. O Tolói não é pipoqueiro igual você. O Tolói, pelo que eu vi do jogo hoje, o Tolói tem mais capacidade de ser titular do que você, Arboleda. Ele não é pipoqueiro. Ele desarma melhor do que você. Ele não fica prendendo a bola no campo defensivo. Apesar de também não ter feito uma partida espetacular, mas não comprometeu. Mas ele não fica prendendo a bola, segurando. Ele sabe sair jogando. Ele é melhor que você, né? Agora o Sabino. Eu comentei aqui no grupo do São Paulo, gente. O nome do Sabino não vai ser mais Sabino. Vai ser Sabinão. Sabinão. Aí eu vou explicar o porquê. E as jogadas que ele faz vão ser chamadas de Sabinada. Olha só, uma jogada do São Paulo ali. Nos pés do Sabinão. Né? As jogadas dele vão ser chamadas de Sabinada. Sabe por quê? Porque o Sabino... Por que é Sabinão? Porque ele não sabe jogar. É um trocadilho ali. Sabinão. Não sabe jogar. E sabe nada, né? Porque ele não sabe jogar nada, né? Então as jogadas dele é nada, né? Ele não sabe fazer uma jogada. Então não sabe fazer nada. Então esse vai ser o seu nome a partir de agora. Nos vídeos eu vou te chamar de Sabinão. Toda vez que você entrar em campo. Você é horroroso. Você é horroroso. Aí quando você faz o arroz com feijão, aí as pessoas começam a te tratar como craque. Nossa, Sabino é um... Você é um dos piores zagueiros que eu vi vestir a camisa de São Paulo, né? E olha que eu nem vi tantos, porque eu sou novo, né? Imagine só. Na lateral esquerda tivemos o Wendel. Fez uma partida razoável, né? É um jogador que, meu Deus do céu, cara. Só se esforçou tanto para trazer para ser um jogador meia boca. Não comprometeu, mas também não foi um jogador... Não fez praticamente nada, né? Na lateral direita tivemos o Mailton, que também foi bem discreto, né? Ele tem uma bola parada interessante e tudo mais, mas ele foi razoável, não foi tão mal, mas também não apareceu tanto não, né? Mas também quem que apareceu nesse time horroroso aí, né? Não tem nem como criticar o moleque, né? Desejo toda a sorte do mundo, que ele na Libertadores ele venha jogar de titular, porque Cedric não dá, a gente precisa entender, botar isso na cabeça que não dá pra usar o Cedric sem chance, tá? E se tiver que ser alguém, tem que ser o Mailton, tá? E aí, gente, no meio campo nós tivemos o Luan, né? O Luan, que deu até alguns desarmes ali, tentou alguma coisa ali, mas um jogador fora de forma, saiu machucado também, né? Aí teve que entrar o Marcos Antônio, esqueci até de comentar sobre isso, né? Na análise do jogo. Ele acabou tendo que sair para a entrada do Marcos Antônio. Meu Deus, mais um jogo. Mais um não, né? Mais um monte machucado, né? Porque ele teve que tirar o Ferreira machucado, né? Agora o Luan machucado. Meu, é uma piada, velho. É uma piada. Essas coisas só acontecem com o São Paulo. É impressionante. E aí o Luan fez aquela partida discreta de sempre, tá? Junto dele, quem que jogou junto dele no meu campo? O Rodriguinho, né? Teve mais algum, gente. Gente, me desculpa se eu esqueci de algum jogador. Deixa eu pegar aqui. Tô com a escalação aqui aberta, gente. Pelo amor de Deus. O Alisson. E o Negruti. Alisson e Negruti. Então o Alisson, ele fez... o Alisson caiu de produção de uma forma, né, cara? O Alisson parece que só jogou com o Dorival, né? Impressionante. E o Negruti. Negruti foi o menos pior dentre todos. Não tem nem como eu falar do Negruti, coitado. No meio desse bando de jogador horroroso,
Eu vou falar o que do Negruti? Fez o que deu pra fazer, né? E o Rodriguinho, né, saiu no intervalo, né? Saiu no intervalo, foi preservado, porque ele deve ser titular na Libertadores quinta-feira, então ele foi preservado. Creio acreditar que ele tenha sido preservado. Né? E no ataque, o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Nem o ataque do Sport é tão ruim, com todo respeito ao Sport, mas nem o ataque do Sport é tão ruim que nem esse do São Paulo. Esse Ferreira, ele é... Meu Deus do céu, ele é São Paulino. Ele é São Paulino. O Ferreira é São Paulino. Ele veste a camiseta do São Paulo, porque ele é São Paulino. Esse foi o motivo da contratação. Como foi o motivo da contratação do Marcos... Como que era o nome dele? Meu Deus. Marcos... Qual é o nome dele? Aquele cara que jogou no São Paulo, gente. Que teve até outra passagem aí recente aí que não vingou aí. Esqueci o nome dele. Era Marcos também. Marcos alguma coisa, né? Que jogou no São Paulo. Como tantos que jogaram no São Paulo porque são São Paulinos. Porque, né? Quando era pequeno torcia pro São Paulo. Tá? Alguns deram certo, outros não. Mas, enfim. Ferreira veio pro São Paulo porque torce pro São Paulo. Porque futebol ele nunca teve. Futebol eu acho que devia ser proibido futebol na boca dele. Porque ele é inimigo do futebol. Ele é inimigo. Ele é inimigo do futebol. Sabe? Ele é inimigo do futebol. Né? Ele apanha da bola de uma forma que... Teve uma jogada, gente, acho que foi no primeiro tempo. Olha só. O Alisson de pé trocado. O Alisson é destro. Lembrando, o Alisson é destro. Ele virou o jogo de pé esquerdo. Virou o jogo. Lá pro Wendel. Aí o Wendel esperou a aproximação do Ferreirinha e tocou de pé direito. Deu só um toquinho de pé direito. Aí, né? Vinha um jogador, não sei se era o Rodriguinho, se aproximando. Foi no primeiro tempo mesmo. Aí acho que era o Rodriguinho se aproximando. Era só ele dar um toquinho de calcanhar, alguém falar pra ele. Não sei. Ele tentou fazer o que ele não sabe. Ele tentou, sei lá, driblar. Tentou passar por 2 jogadores. Não sei o que ele tentou fazer. Ele perdeu a bola. Porque ele é ridículo. Ele é ridículo. Tá? Aí, né, tem um amigo nosso, que eu sempre já mencionei aqui no grupo, nos vídeos, né, o Neilton, que ele falou de mandar embora o Ferreirinha, isso é o que eu falei. A gente tá com tanto jogador machucado no setor do ataque, que se a gente mandar o Ferreirinha embora, o que tá ruim fica pior. Por pior que o Ferreirinha seja, se a gente mandar ele embora, nosso elenco que já tá reduzido, que já não tem opção, vai ficar pior ainda, gente. Vai ficar pior. Você vai mandar o Ferreirinha embora. E aí, né? E aí depois ele foi substituído para a entrada do Luciano, que é outra piada de mau gosto. Mas antes de falar do Luciano, deixa eu falar do Dineno, né? Que compôs o ataque hoje com o Ferreira. Só tem uma diferença entre o Ferreira e o Dineno. Só uma diferença. É que o Ferreira, ele toca mais na bola. Se você pegar as estatísticas, toques de bola, Ferreirinha tem mais toques de bola. Esse Dineno, ele não toca. Se ele tocou 2 vezes na bola, é muito. Se ele tocou 2 vezes na bola, é muito. Eu não vi esse cara tocar na bola. Esse atacante horroroso do São Paulo. O André Silva. A gente fala tanto do André Silva. O André Silva não chega aos pés de ruindade desse cara. Antes a gente falava, o André Silva é o pior atacante que já teve no São Paulo, um dos piores da história, tudo. Mas conseguiu chegar alguém para desbancar ele. E isso é muito difícil de acontecer, hein? Muito difícil de acontecer. E aconteceu. Chegou um jogador para desbancar o André Silva. E se chama Juan Dineno. Ele é um... Acho que ele... Meu Deus do céu, cara. Que ele deve olhar no espelho, deve estar... Na testa dele deve ter escrito assim, ó. Ruindade. Porque não é possível, velho. Aí ele teve que ser substituído pro Rigoni, que, meu Deus, é outro... Que joga sozinho também. Não dá pra também crucificar, porque... Só tem ele no ataque, aí você vai fazer o quê? Aí quando ele toca na bola, ele fica sem opção. Então... Difícil, né, gente? Difícil. Dos jogadores que entraram, eu só vou falar do Luciano. Os outros eu não vi tanto tocar na bola. Não, tem o Enzo Dias. O Enzo Dias que ele botou.
Ele colocou o Enzo Dias, e o Enzo Dias é aquilo, né, gente? Ele é a cara do São Paulo. Não desse São Paulo. Ele é a cara do São Paulo vencedor, do São Paulo que... Né? Não desse São Paulo. Então, coitado, não devia nem estar jogando no São Paulo. Jogadores do nível do Enzo Dias nem deviam estar jogando no São Paulo. Porque o São Paulo não merece ter jogadores tão bons como ele. Né? Hoje o São Paulo merece ter jogadores como o Wendel, como o Sabino. Jogadores desse nível, como Tapia, como Dineno. Não jogadores como o Wendel. Porque um jogador como esse joga num time horroroso desse, dá até dó dele. Marcos Antônio, que entrou muito bem. Esses jogadores dão dó de vestir a camisa do São Paulo. Dá dó. Porque eles jogam sozinhos. Uma durinha só não faz verão. Eles jogam sozinhos. Infelizmente eles jogam sozinhos. Porque os outros jogadores não têm capacidade. Não tem o mínimo de jogar o básico, o arroz com feijão. Eles não sabem jogar o arroz com feijão. Infelizmente. E o Luciano, né? Eu já desisti do Luciano. De verdade. Desisti de verdade do Luciano. Se quiser mandar ele embora, manda. Esse aí, eu nem mais esquenta a cabeça mais. Antes eu falava que ele era um jogador de bons momentos. Hoje, nem isso. Nem isso. A única coisa que ele fez em campo foi tomar um cartão amarelo. A única coisa. Já tá torcendo pro árbitro não dar amarelo pra ele. Dá logo um vermelho. Pra ele ser expulso. Porque ver o Luciano em campo dói os olhos, arde os olhos. Infelizmente. Jogador que já nos ajudou muito, que já foi muito decisivo. Né? Nos bons momentos dele, que hoje não existe mais. Que infelizmente acabou. Não tem mais Luciano. Luciano acabou a era dele no São Paulo. Eu acho que pode mandar embora porque não serve mais pro São Paulo, gente. A verdade é que não serve mais pro São Paulo. E aí quando você olha pro banco de reservas, só tem ele e o Rigoni. O São Paulo tá tão ruim de atacante que tinha 2 laterais esquerdos no banco. Algo que a gente... que é uma posição que obviamente não tem necessidade nenhuma de ter 2 no banco. Nós tínhamos 2 laterais esquerdos. 2 laterais esquerdos porque nós não tínhamos atacante. Quero saber a opinião de vocês, gente. Que nem eu disse, quinta-feira é luta, é decisão. E eu acredito até o final. Eu não vou desistir dessa equipe, não vou desistir desse clube que eu tanto amo, que é o São Paulo Futebol Clube. Né? Não vou desistir. Esses caras podem tentar destruir o São Paulo quanto eles quiserem. Eles um dia vão embora. Nós torcedores vamos ficar aqui. Criticando, apoiando, torcendo. Como a gente sempre faz. Né? Mas é isso. Né? Amanhã eu volto com mais um vídeo pra vocês. Né? E é isso. Fiquei com Deus. Até a próxima. Hoje nem deu pra fazer live, gente. Ia fazer uma live pós-jogo pra vocês. Nem deu. Né? Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E agora é quinta-feira. Valeu.